Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, ó Pai, para este ambiente, Senhor. Somente uma coisa importa, é a tua presença. Se a tua presença não tiver, nada vai acontecer, Senhor. Obrigado, Senhor, por este encontro. Eu declaro, ó Pai, encontro com propósito, Senhor. Viemos, ó Pai, te cultuar, viemos, ó Pai, te adorar. Viemos, ó Pai, render graças nós te damos, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos, ó Pai, totalmente dependente de Ti, Senhor. Viemos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, apresentar, ó Pai, o nosso corpo, ó Pai, como sacrifício vivo, ó Pai, que é o nosso culto racional, ó Pai. Eu declaro, ó Pai, uma atmosfera favorável, Senhor. Um ambiente, ó Pai, favorável. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, ó Pai, para se mover, para mover em nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Escolhemos, ó Pai, a melhor hora, ó Pai, dessa quinta-feira, Senhor. É de estar, ó Pai, na tua casa, Senhor. Sabemos, ó Pai, que nós escolhemos, ó Pai, um bom lugar. Estamos, ó Pai, em um bom lugar, ó Pai. Um lugar, ó Pai, favorável, ó Pai. Para o Senhor, ó Pai, tratar, ó Pai, comigo, ó Pai, e com a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Estamos, ó Pai, no lugar favorável, ó Pai, onde cura, ó Pai, vai se manifestar, resposta vai se manifestar, posição vai se manifestar, Senhor. Mudança de atitude, ó Pai, vai se manifestar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Glória seja dada ao teu santo nome, Pai. O único, ó Pai, que é digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração. Em nome do Senhor, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, a tua presença. Reconhecemos a vida de Deus dentro de nós. Reconhecemos, ó Pai, que somos morada, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que carregamos a presença dentro de nós. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Amém, amados? Amém, queridos? Vocês estão bem? Vocês vieram empolgados? Vocês geraram expectativa? Aleluias! Glória a Deus! Amém, amados? Então fala para o seu irmão que está ao lado aí, fala, que bom que você veio. Você escolheu a melhor parte deste dia. A melhor hora desse dia. Aleluias! Obrigado, Senhor. Dê um sorriso aí para o seu irmão. Aleluias! Obrigado. Amém, amados? Aleluias! Deus é bom, queridos. Deus é bom. Ele é bom a todo tempo. E Ele é tão bom, amado, que Ele nos deu uma palavra abençoada. Uma palavra abençoada. Aleluia! Eu amo esse Jesus, amado. Eu amo esse Espírito Santo de Deus. Aleluias! Que nos corrige. Que segura na nossa mão. Que acende o sinal vermelho, amados. Que nos coloca no lugar que devemos estar em nome de Jesus. No lugar onde temos que posicionar em nome do Senhor. Aleluias! Obrigado. Obrigado, papai. Amém, queridos? Obrigado. Obrigado.
Aleluias. Vocês estão abençoados. Vamos mudar um pouquinho, né? Eu falo toda vez, vocês são top demais. Vocês são abençoados. Vocês são favorecidos. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluias. Que bom, queridos. Que bom que você veio. Amém? Bom que você venceu o cansaço. Você venceu esse dia. Amém? Aleluias. E você escolheu estar neste ambiente aqui. Esse ambiente favorável. Na casa do nosso Pai, a minha casa será chamada casa de oração. Em nome do Senhor, amém? Numa casa onde Ele ordena as bênçãos, em nome do Senhor. Numa casa que Ele fala comigo e com você, em nome de Jesus, amém? Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Gálatas 5. Vamos estar meditando um pouquinho. Eu quero chamar a tua atenção em nome do Senhor, amém? Amém, amados? Quero chamar a sua atenção em nome de Jesus. Aleluias. Eu comentei com a Maria que domingo ela ministrou sobre justiça de Deus, amém? Vocês foram edificados? Amém, amados? Aleluias. Queridos, nós estamos num ambiente que a partir do momento que você entrou daquela porta para dentro, o Espírito Santo de Deus já está se movendo. Então fique atento. Amém? Fique atento para a palavra, fique atento para o louvor, fique atento para as manifestações em nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente? Amém, amados? Domingo, a Maria ministrou sobre justiça de Deus. E justiça de Deus é um assunto que a gente já ouviu falar muitas vezes aqui, em nome do Senhor, amém? Reconhecer o sacrifício de Jesus naquela cruz, por cada um de nós, saber que Ele foi o sacrifício vivo de todos os nossos pecados, saber, querido, que o véu foi rasgado, saber que hoje nós temos o livre, o que, amados? Nós temos o livre acesso. Amém? Nós temos o livre acesso. Reconhecer tudo aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz por cada um de nós. Reconhecer que Ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Reconhecer, amado, que nós somos favoráveis. Amém? Que nós somos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E como é bom, amados, como é bom a gente ter certeza, convicção dessas verdades em nome do Senhor. Amém, queridos? E meditando na palavra do Senhor, orando, pedindo uma palavra para Deus para estar ministrando hoje. No sábado, o Senhor me deu essa palavra. E quando chegou no domingo aqui, amados, eu preciso da sua atenção. Em nome do Senhor. Amém? Aleluias. E ministrando e meditando nessa palavra, ouvindo o que a Maria ministrou aqui no domingo, o Senhor confirmou no meu coração. Aleluias. Nós aprendemos no domingo tudo o que Jesus conquistou pela minha vida e pela sua vida. Amém? Amém, amados? Aleluias. Nós somos hoje justiça de Deus. Nós temos o livre acesso. Não existe mais nenhuma condenação. Amém, queridos? Podemos chegar diante dele a hora que a gente quiser, sem nenhum medo, sem nenhuma timidez, sem nenhum complexo de inferioridade. Amém, queridos? Aleluias. E como é bom. Repete comigo, como é bom.
ter este conhecimento. Amém? Repete comigo, como é bom saber que essa palavra é para mim. Amém, queridos? Só que no sábado, o Senhor me deu Gálatas 5:1. Em nome do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra? Gálatas 5:1. Aleluias. Gálatas 5:1. O que a palavra do Senhor diz? Aleluias. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei. Repete comigo, permanecei. Repete comigo, convicção, permanecei. Pois, firmes, e não vos submetais. Repete comigo de novo. Repete comigo de novo. A jugo de escravidão. Amém, amados? Amém, queridos? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém, queridos? Então, nessa noite, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E nós vamos aprender livres do quê? Livres para quê? E livres de nós mesmos. Amém, querido? Amém, queridos? Aleluias. Estou nervosa. Estou nervosa, amados. Aleluias. Não sei o que acontece. Terça-feira eu fui tão bem aqui na terça-feira. Mas chegou na quinta. Mas Deus é bom. Livres do quê, amados? Colossenses 1:13. A palavra do Senhor fala assim, que Cristo nos resgatou do império. Amém? Cristo nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho e do seu amor. Amém? Então, um dia, amados, um dia, nós estávamos nessa posição aqui, ó, no império das trevas. Amém? Mas um dia, pela graça e pela misericórdia e pelo amor dele, ele nos transportou do império para o reino. Amém? Um dia ele nos tirou de lá e nos colocou no reino. E nós fomos livres do quê, queridos? Aleluia! Nós fomos libertos do quê? Do medo, da morte, do pecado, da condenação. Amém? Amém, queridos? Aleluias! Um dia, queridos, a gente fazia parte dessa parte aqui, ó, do mundo. Amém? Só que um dia a graça e o favor dele nos alcançou. E nós somos libertos de toda a condenação, de todo o peso do pecado, de toda a morte espiritual. Amém? Aleluias. Então, foi para isso que o Senhor nos libertou. Foi por isso que hoje nós somos livres e nós temos o livre acesso. Coloca para mim Romanos 8, 15 e 16. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Romanos 8, 15 e 16. Aleluias. Glória a Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizado, mas recebeste o espírito
de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Amém, queridos? Um dia, amado, a gente era escravo do pecado. Amém? Nós éramos órfãos. A gente vivia uma vida onde existia uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual. E Jesus, com o sacrifício dele lá naquela cruz, ele nos tirou de lá. Amém, queridos? E hoje nós temos a convicção e a certeza de quem nós somos. Nós somos filhos. E nós temos a convicção de quem é o nosso Pai. Amém, amados? Até aí, amados, está tudo bem. Está tudo bem, nós já aprendemos e domingo nós ouvimos isso. Mas o que o Senhor tratou no meu coração no sábado foi que nós estamos livres. E de modo nenhum é para eu e você submeter de novo de um lugar aonde Ele nos tirou. Amém? Amém, queridos? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Mas, Janete, mas por que você está falando isso? Mas por que você está ministrando isso? Se a gente foi liberto. Amado, nós somos libertos. Mas nós estamos sujeitos ao pecado todo dia. Nós fomos resgatados, mas nós estamos sujeitos a este mundo todos os dias. Amém, queridos? E aqui no livro de Gálatas, ele fala que não é para eu e nem você voltar para aquele lugar. Amém? Não volte para aquele lugar, daquele lugar onde um dia eu te tirei. De um lugar que um dia eu te transportei. Amém? Mas nós vivemos num mundo onde o sistema deste mundo é regido, você já sabe por quem. Eu não trabalho com todas as pessoas que conhecem Jesus. Na minha família, não é todo mundo que conhece a Cristo. Na rua, no ambiente que nós estamos, não é todo mundo que conhece. Então, nós estamos sujeitos a essas coisas todos os dias. E se nós não atentarmos, nós vamos esquecer, amém, amado? Do que Jesus conquistou naquela cruz por mim e por você. Mas, Janete, mas eu sou justiça de Deus. Sim. E nós aprendemos que nós não somos pecadores. Porque pecadores é aquele que vive na prática do pecado. Nós pecamos. E quando nós pecamos, nós temos um advogado. E nós chegamos diante dele e pedimos perdão. Amém, amados? Mas o que me chamou a atenção nesse texto? Livres do quê? Amados, o que seria de nós sem Cristo? O que seria da irmã Janete sem o Espírito Santo? O que seria de nós sem a presença, a convicção e a certeza que nós somos morada do Altíssimo? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que nós carregamos a vida de Deus dentro de nós. E se nós esquecermos, queridos, do sacrifício de Jesus, que nós somos justiça de Deus, e do sacrifício de Jesus naquela cruz, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar num ambiente como esse, participando do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, servindo
cultuando, mas ainda lá. Amém? Amém, amados? Ainda lá. Queridos, não é porque nós somos justiça de Deus que nós temos o direito de viver, continuar vivendo no império e achando que está tudo bem, que está tudo certo. Não. Amém, queridos? Se Ele nos resgatou para um reino, nós precisamos viver de acordo com o padrão do reino. Amém, queridos? A nossa mente não pode ser a mente de lá. Tem que ser a mente de Cristo. A minha vestimenta, as minhas vestes, tem que ser do padrão do reino. Os meus pensamentos, as minhas atitudes, amado, não pode ser de uma pessoa que ainda está lá. Amém, queridos? Então, o Senhor, Ele nos libertou. Nós estamos livres do quê? De tudo aquilo que a gente fazia no império, amados. Mas hoje nós estamos nessa posição. E as minhas atitudes, o meu caráter, a minha integridade tem que ser do padrão do reino. Precisamos, querido, obedecer princípios. Obedecer princípios. Não adianta, queridos, vir para cá e achar que está tudo bem. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, Ele nos vê aonde ninguém vê. O meu pai, ele me vê aonde o meu marido não vê. O nosso Pai, amado, nos vê no secreto, no oculto, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa casa. Como eu me comporto lá no meu serviço, no trânsito. Amém, amados? E como que eu tenho que ser? Reino. Reino. Padrão de reino, cristão, evangelho genuíno, aleluias. Amém, amados? Se eu tenho convicção de chegar e falar, eu sou justiça de Deus, eu tenho que ter a mesma convicção de falar, papai, eis-me aqui, Senhor. Se tem alguma coisa que está ocupando o seu lugar aqui, papai, revela, Espírito Santo, revela. Se eu estou fazendo alguma coisa, revela que eu preciso me consertar, eu preciso me endireitar. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, não tem mais tempo para eu e você cochear entre dois senhores, entre dois pensamentos. O Senhor está voltando, amados. O Senhor está voltando. Não tem mais tempo de eu e você brincarmos de ser crente. Aqui dentro é uma coisa e lá fora é uma vida totalmente igual de uma pessoa que está no império. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. E nós não podemos pegar essa liberdade e fazer o que a gente quer. O Senhor nos libertou, amados, para quê? Para a gente servir uns aos outros. Para a gente amar uns aos outros. Foi para essa liberdade com que Cristo nos libertou. De amar, de perdoar. Aleluias, de viver união e comunhão. Foi para essa liberdade, querido, que o Senhor nos libertou. Você acha que foi para quê? Só para deixar tudo favorável? Tudo pronto? Hã? Não, queridos. A parte do papai, Jesus fez, o filho dele fez. Amém? Agora o que compete a mim
E a igreja, queridos, é para eu e você fazer. Amém, queridos? Se está escrito que eu tenho que perdoar, por que eu não converso com alguns irmãos na igreja? Hein, amados? Se é para viver em amor, em comunhão, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que mais? O quê? O próximo como a ti mesmo. Então, da mesma forma que eu me amo, que eu amo meu filho, eu tenho que amar a minha irmãzinha aqui. Amém, queridos? Amém, queridos? Não é isso que nós estamos aprendendo? Mas não é só ouvir, amados. É ouvir, você ouve e você joga aqui para dentro. Amém? E você pratica. Não adianta eu falar, eu amo a minha irmãzinha, mas cadê a demonstração? Cadê a ação? Cadê a minha atitude? Amém, querido? Falar que ama é fácil, mas me mostre. Me mostre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! O negócio está pegando fogo aqui. Aleluias! Glória a Deus. Romanos 6, 1, 2, 3, 4. Oh, Pai maravilhoso, Senhor. Aleluias. Romanos 6, coloca para mim, por favor. Romanos 6, 1, 2, 3 e 4. Aleluias. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? Próximo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Novidade de vida, amados. Amém? Aleluia. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aleluias. Mas é isso que nós estamos vivendo? Em nome do Senhor. Amém, queridos? Novidade de vida. Aleluias. Viemos aqui hoje para cultuar, para adorar, para render graça ao nosso Pai. Aleluias, porque hoje podemos chamá-lo de Abba, Pai, em nome do Senhor. Aleluias. Livre do quê? 1 Pedro 2, 16 e 17. Aleluias. 1 Pedro 2, 16 e 17. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com o quê? Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honra o rei. Amém, amados? Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Amém, queridos? Para nós vivermos em amor. Para nós vivermos em obediência à palavra de Deus.
para a gente viver praticando a palavra de Deus, honrando os nossos líderes. Amém, amados? Em honra, em obediência, em amor. Foi para isso que o Senhor nos libertou, queridos. Foi para isso que nós somos livres. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém, queridos? Quando você receber alguma instrução, alguma correção do nosso pastor, amado, acatai. Receba. Amém, amados? Qual é a honra que nós estamos dando? Qual é a honra que nós estamos dando? Ao nosso líder, à nossa liderança, em nome do Senhor. Ao nosso irmãozinho que você não vê faz dias. Ao irmão que está passando necessidade. Nós estamos vivendo em amor? Nós estamos vivendo conforme a palavra, os princípios, os mandamentos de Jesus? Ou nós estamos olhando só para o nosso ladinho aqui? Não, queridos. Nós precisamos viver conforme a palavra de Deus diz. Que coisa mais linda a igreja reunida em oração. Que milagre, que resposta de Deus. Como foi lindo pegar junto. Como foi maravilhoso a gente ter colocado na brecha, ter ajudado, segurar a corda, conforme o pastor diz, naquilo que a família do Marcos viveu, naquilo que a família da irmã Selma, a Malu, eles viveram. Amém, amados? Aleluias. Que isso, queridos, que nós fizemos, não possa ser só numa situação como essa. Possa ser todos os dias. Jesus todos os dias. Num culto como esse. Nós cultuamos aqui 2 dias na semana. Quinta e aos domingos. Qual foi a minha preparação, a sua preparação para estar num ambiente como esse? Ou foi simplesmente, eu vou tomar banho, eu vou trocar de roupa, porque hoje eu vou para a igreja. Amados, nós não podemos considerar este ambiente como um ambiente comum. Isso aqui não é um ambiente comum. Nós estamos reunidos aqui, amém? Para adorar. Aquele que um dia, aleluias, olhou para você no meio de uma multidão e te escolheu. Te chamou pelo nome. Abriu os olhos do seu entendimento para a verdade, para a palavra. Que escreveu o seu nome no livro da vida. Esse ambiente não é um ambiente, amados, normal, natural. Nós viemos para esse ambiente, mas esse ambiente é um ambiente sobrenatural. É lugar onde curas são liberadas, favor é liberado, respostas são dadas. Aqui é aonde o Espírito Santo de Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Então, se prepare, esteja conectado. Domingo é dia de cultuar. Eu vou me preparar para eu encontrar com meu pai. Mas ele não mora dentro, ele mora, mas aqui, amados, aleluia. Ele se move no meio do povo. É na minha casa que ele ordena as bênçãos. Não é em qualquer ambiente. É aqui, amados. Então, precisa, querido. Nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração, na nossa mente, amados. Ele não mudou, a palavra dele não mudou, ele continua o mesmo. Amém? E o que ele exige de mim e de você?
diante de tudo aquilo que ele já fez. Aleluias! Que nós viemos para esse lugar apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Mas não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma, amados. Isso aqui não é somente um encontro de pessoas. Nós viemos adorar o nosso Pai. Nós viemos cultuar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Vivam como pessoas livres, como filhos de Deus. Amém? Vivendo em amor, em comunhão, em fraternidade, em honra. Nós somos livres, amados. Nós somos chamados para quê? Para fazer a obra, para servir o corpo de Cristo. Em nome do Senhor. Você está pensando que Deus enviou Jesus para fazer tudo aquilo, para você ficar sentada na cadeira? Até quando? Não. Deus, ele tem um chamado, um propósito com cada um de nós. Aleluias! Para servir em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Chamado para servir, libertos para servir. Nossa liberdade não pode, aleluias, ferir os princípios de Deus. Glória a Deus, aleluias. Essa liberdade não é para você fazer o que você quer. Não. Foi para você amar, foi para você perdoar, foi para você ter tempo de oração, tempo de comunhão. Amém? Para você viver em irmandade mesmo, em nome do Senhor. Aleluias. Liberdade, amado, para quê? Para falar não. Fala comigo assim, eu tenho a liberdade para falar não. Não para o pecado. Não para os convites. Não para as sugestões. Não para os grupinhos de facções, separações, divisões. Não para a fofoca, para a inveja, para a intriga, para os ciúmes. Você tem a liberdade para falar, não, eu escolho Deus. Eu escolho obedecer, eu escolho agradar. Eu não quero entristecer o Espírito Santo que mora dentro de mim. Você tem a liberdade, amado. Quando setas malignas vier, você fala, não, eu não vou fazer. Eu já fui liberto desse vício. Eu já fui liberto dos ciúmes, da mentira. Eu já fui liberto, então eu falo não. Em nome do Senhor. Aleluias. O Senhor te vê aonde ninguém te vê. No império, amados, a gente tinha muitas práticas. A gente fazia muita coisa errada. Amém? Hoje nós fazemos parte de um reino. Então nós precisamos falar não. Não para as redes sociais. Não estou falando que não é para você ter, para você acessar. Mas se nós não atentarmos, queridos, nós vamos estar debaixo do jugo da servidão novamente. Talvez lá naquela época era um pecado. Mas talvez agora pode ser redes sociais. Você não separa 15 minutos, 20 minutos para você se relacionar com Deus. Mas você fica 1 hora nas redes sociais. Qual a última vez que você jejuou? Jejum? Está escrito. Tempo de oração, tempo de comunhão. Tempo de estudo com a palavra do Senhor. Não tenho tempo. Mas para ficar na frente de uma televisão, ali. E vai. Aprenda a falar não. Eu vou fazer, mas eu tenho que ter um tempo, um limite. Primeiro é o Senhor. Primeiro é o Senhor, amados. Aleluias. Aleluias. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje?
Nós temos tempo para tudo. Tempo para tudo. Mas nós não temos tempo de nós relacionarmos com o nosso Pai. E muitas das vezes nós abrimos a palavra do Senhor somente nos dias de culto. E se eu fizesse a pergunta, se eu não tivesse falado antes, o que a Maria ministrou domingo? O que o pastor ministrou quinta-feira passada? Muitas das vezes, terça-feira eu falei aqui, muitas das vezes, amado, nós estamos recebendo a semente. Mas nós não estamos cultivando essa semente. Muitas das vezes essa semente ela está sendo morta na porta da igreja por nós não vigiarmos a nossa língua. Aí depois as coisas não acontecem. Aí quer arrumar justificativa. Falando que a igreja está fria. Eu estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Mas olha aqui, é segurança ouvir as mesmas coisas. Mas mais do que ouvir é você praticar. Ouve, vem, ouve, mas não pratica. Não acontece. Vem, chama, mas não obedece. Não acontece. Amém, queridos? Eu falei que o papai ia trabalhar hoje no nosso coração. Primeiro ele puxou a minha orelha. Primeiro foi eu. Amém, queridos? Aleluias, glória a Deus. Para quem estava nervosa, já está acabando. Ai, queridos, Deus é maravilhoso, amados. Como é bom o nosso Pai. Como Ele tem cuidado de nós. Ele é maravilhoso. Amém? Ele não esquece, amado. Não dorme, não cochila o guarda de Israel. Amém? Aleluias. Liberdade está ligada à obediência, liberdade para servir a Deus. Aleluias. E, para encerrar, livres de nós mesmos. Vou ler aqui, mas eu já falei tudo, tá? Livres de nós mesmos. Aleluias. Romanos 7,19. Aleluias. Tá quente aqui, viu? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Amém, queridos? Livres de nós mesmos. Eu tenho convicção, eu sou morada do Altíssimo, o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, eu sei, mas o bem que é para eu fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Aleluia. Amados, é tempo de segurar na mão um do outro. Amém? Não, nós não temos mais tempo, queridos, de apontar o dedo mais. Nós não temos mais tempo para isso, não. Nós não temos mais tempo de desculpas. Desculpas, nós não temos mais tempo. Por que não foi no culto? Sempre é uma desculpa. Por que não cultuou? Por que não veio no culto de oração? É sempre uma desculpa. Não temos mais tempo para isso. Jesus já está voltando. E Ele nos chama para fazer o bem. Nós precisamos, amado, livre de nós mesmos. Amém? Aleluias. Gálatas 5 fala, queridos, das obras da carne e das obras do Espírito. E nós já aprendemos que é uma luta, é uma luta. Entendeu? É o Espírito nos puxando para a vontade do nosso Pai e a carne nos puxando para o império novamente. E o Espírito nos trazendo para o reino. E se nós não vigiarmos, queridos, nós vamos achar que nós estamos aqui, porque estar aqui não significa nada. Mas praticando as coisas de lá ainda. Nós precisamos ser livres de nós mesmos, dos pensamentos, queridos. Às vezes nós não cometemos pecados por atitudes,
Mas o pensamento de olhar ali e falar assim, olha, irmão, irmã, vem essas coisas, repreenda em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Porque não faço bem. Muitas das vezes nós estamos aqui, mas às vezes lembramos de lá. Vocês sabem de onde que eu estou falando, né? De lá, de lá. E às vezes não é só lembrar, às vezes ainda pratica. E achando que está tudo bem. Livres de nós mesmos. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tem muitas pessoas, amado, que não perdoam. Tem muitos casais que as orações não são respondidas. Porque não perdoa. Temos que perdoar. Em nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Temos que perdoar em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí depois você fica assim, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Livres de nós mesmos. Aprenda, amados. Aprenda a pedir para o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado. Espírito Santo, aonde que eu estou errando? Espírito Santo, aonde que eu estou desagradando? Aonde eu preciso me libertar? Qual é a área? Às vezes você não precisa nem pedir, que você já sabe. Você já sabe. Senhor, me ensina a ter mansidão, me ensina a ter domínio próprio. Me ensina a viver em amor. Ser longânimo. Ter domínio próprio, paciência, temperança, viver em bondade. Viver em amor. Amém, queridos? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E quem é que está nos guiando, amados? Quem é que está nos guiando? É o Espírito ou é a nossa carne? Os nossos desejos. Aprenda a falar não. Eu sou livre para falar não. Para toda acusação. Pecado oculto. Pecado oculto. Cuidado, amados, cuidado com esses vídeos. Cuidado com o celular. De novo o celular. Cuidado. Tem roubado tempo. Tem tirado a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Antigamente, amados, nós precisávamos sair lá fora para fazer muitas coisas. Hoje não. Dentro da sua casa. Banheiro da sua casa. O Senhor está direcionando. O Senhor está falando, ó, é tempo de consertar. É tempo de alinhar, é tempo de se posicionar. Em nome do Senhor. Amém, queridos? E de que forma eu vou viver isso, Janete? Romanos 12, 2, queridos. Romanos 12, 2, por favor, em nome do Senhor. Você já sabe de cor. Mas se isso não queimar dentro de nós, amados. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Porque tudo começa aqui, querido. Tudo começa aqui, ó. Depois cai para cá. E depois você faz. Não é assim, você levanta e vai lá e faz. Não. Começa aqui, ó. Começa a maquinar aqui, ó. Aí depois, nossa, acho que vai dar certo. Ah, ninguém vai ver. É assim. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Vocês foram edificados? Vamos colocar em pé, vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor, que hoje eu li lá no grupo, aleluias, glória a Deus, que não é só ministrar, mas é orar, aleluias, e vamos orar, queridos, aleluia, grupo de louvor, fique à vontade em nome do Senhor, ô Pai.
Queridos, vocês foram edificados? Amém? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, te damos graça. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Pai, a tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor é aquele, Pai, que trata, Senhor. Corrige aquele que ama, Senhor. E o Senhor nos ama, ó Pai. Por isso que o Senhor nos dá uma palavra assim, Senhor. Pai, o Senhor quer, Senhor, que nós voltamos, ó Pai. Aleluias. Voltamos para o primeiro amor, Senhor. Voltarmos, ó Pai, para aquele lugar, ó Pai. Aleluia, que um dia o Senhor nos tirou, que o Senhor nos colocou, Pai, para o reino do seu Filho, do seu amor, ó Pai. Pai, o Senhor, ó Pai, nos chamou a atenção nesta noite, ó Pai, para vivermos, ó Pai, uma vida, ó Pai, de amor, uma vida de comunhão, uma vida, ó Pai, em honra, Senhor, em gratidão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. Liberdade, Senhor, para falar não, Senhor. Liberdade, Senhor, para rejeitar, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai. Eu creio, ó Pai, que essa semente, ó Pai, ela vai produzir frutos, ó Pai. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ó Pai, ele trabalhou no meu coração, ele está trabalhando, ó Pai, no coração, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, e vai continuar trabalhando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. São todas as coisas, ó Pai. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado por nós sermos justiça de Deus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, eu declaro, ó Pai, essa semente, ó Pai, produzindo frutos, ó Pai. Frutos, ó Pai, de edificação. Em nome do Senhor, ó Pai. Te dou graças nós te damos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Que possamos, Senhor, ter a mente de Cristo, ó Pai. A mente de Cristo, Senhor. Que possamos, ó Pai, estar obedecendo, ó Pai, os teus princípios, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, estar colocando em prática, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que nós estamos aprendendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluias! Oh, aleluia! Deus é bom! Boa noite, queridos. Graça e paz, vocês estão bem? Pode se sentar rapidinho, eu quero ficar 5 minutinhos com vocês. Eu quero falar sobre dízimos e oferta. Eu quero antes falar, acredito que todos sabem, né, do que o Senhor fez na nossa vida, na minha vida. Eu mesmo só sei de ouvir falar, porque eu digo que de 10 dias para lá eu não lembro de absolutamente nada que aconteceu, mas eu ouvi muitas pessoas dizendo. Agora, uma coisa eu quero testificar e testemunhar e encorajar vocês. Vale a pena a gente servir ao Senhor, servindo essa liderança, estando embaixo, estando sujeito a toda a instrução da palavra e desse pastoreio, dessa igreja. Nós somos muito bem pastoreados, queridos. De verdade, eu até disse para a Mar, diante de todas essas coisas que aconteceram, eu quero encorajar vocês que todos nós temos um privilégio de termos o nosso pastoreio, tanto o pastor junto com a sua esposa, porque ele não é um só, eles são um casal e eles sempre estão disponíveis. Eles param seus afazeres, eles mudam as suas agendas para poder vir e atender a necessidade da igreja.
Eu digo isso porque eu convivo do lado dele e eu ouvi muitas vezes o pastor contando coisas para mim a respeito de pessoas que ele abriu mão de muitas coisas particulares da sua vida para poder servir esse pastoreio. E diante disso eu quero compartilhar um texto com vocês sobre dízimos e ofertas. Na verdade, está lá em João. Eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade para ler, mas eu sei que isso vai ser com o tempo, já logo estou de volta. Em João 11, no verso 25, diz assim, esse texto é sobre a ressurreição de Lázaro. No verso 25, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Ele falando para Marta. Mas o que eu quero deixar para vocês vale a pena confiar no Senhor. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas nesse lugar, eu posso falar com propriedade por conta, primeiro, de eu ser fiel ao Senhor. Isso é uma escolha que nós fizemos quanto família já há muito tempo atrás. E hoje nós temos desfrutado de muitos frutos, de plantios que nós fizemos há tempos atrás. Eu sei que ainda temos muitas coisas para colher, mas eu quero dizer, como disse Jesus, e fazendo da palavra do que ele mesmo disse, um exemplo para nós. Se nós cremos no Senhor, ainda que se nós estivermos mortos, nós viveremos. E aqui ele ainda diz que sobre a eternidade, que quando nós morrermos, nós não vamos nem passar de fato pela morte, porque nós iremos estar onde a gente sempre sonhou, onde a gente sempre um dia creu e se converteu e entregou a nossa vida para Ele. E se nós entregamos a nossa vida para Ele, então as nossas finanças, elas também devem ser entregues ao Senhor. Não quero falar sobre lei, nem sobre se dízimo é da antiga, é da nova nesse momento, não. Eu quero só encorajar todo mundo que está aqui, inclusive me alimentar também disso, dizendo a todos vocês que vale a pena sermos vivos e sermos fiéis ao Senhor. Eu, no momento em que eu sempre ouvi muitos testemunhos de pessoas, de ressurreição, de cura, de milagre, mas eu achava que isso era só algo que eu ia ouvir de testemunho, mas de outros. Mas eu vivi isso. Não digo por merecimento, por nada disso, não, porque a obra de Jesus naquela cruz, ele vai além dos nossos merecimentos, ele vai além de receber alguma coisa que pedimos, mas ele está, a palavra, ela é a verdade sobre a nossa vida. E esse milagre o qual eu vivi, porque eu tinha recebido um diagnóstico que eu iria vegetar se eu vivesse, e eu nunca mais iria me movimentar do pescoço para baixo. Foi um dos diagnósticos. Fora tantos outros que eu não quero comentar aqui, mas isso tudo só fez manifestar ainda mais o milagre na nossa vida, na minha vida. Eu recebi o milagre, mas não foi porque eu orei, porque eu nem lembro, eu nem vi, eu nem acordado eu estava, mas foi porque o corpo de Cristo se levantou em unidade. E a palavra que nós recebemos nesse lugar, através desse pastoreio, é o que nos sustenta, é o que nutre a nossa fé e é o que nos faz crescer. E o galardão que temos e a recompensa que temos e o fruto que temos é a manifestação da palavra viva em nossas vidas. Diante disso, eu quero falar para os diáconos, podem passar. Não vou encerrar mais, que eu disse que era 5 minutos, eu não contei os 5 minutos, mas acho que já até passou. Ai, meu Deus, foi mesmo, foi 7, gente. Me perdoa, passei 2. Mas eu tô, de fato, você que já pegou, pode se colocar de pé. Se você precisar da maquininha, temos lá,
temos também a nossa chave Pix, porque hoje nós temos uma conta já do Verbo Moreira. E então isso tem facilitado a nossa administração. E eu quero que todos coloquem de pé para podermos agradecer ao Senhor. Sabe, queridos, não é sobre lei, não é sobre obrigação, nem nada disso. É sobre gratidão que nós fazemos. E quando nós entendemos isso, que ofertar e dizimar é algo que sai do nosso coração como uma oferta para que esse lugar seja sustentado, para que o nosso pastoreio seja sustentado e para que eles possam, bem num futuro muito próximo, sim, estar envolvido com essa obra 100%, a ponto de não precisar mais trabalhar fora e sim poder dedicar o tempo 100% para essa igreja. Eu sei que a nossa igreja irá crescer e avançar cada vez mais. Mas isso precisa da nossa mão e da nossa fidelidade para haver o crescimento financeiro. Isso não é o pastoreio que faz, sim, mas ele faz ensinando. Mas quando nós decidimos fazer o Pix do nosso dízimo, da nossa oferta, isso é algo nosso, particular de cada um. Pai, nós te agradecemos pela fidelidade do Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, que enviou o teu Filho Jesus nessa terra. E ele, sim, disse sim e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo, sentado à destra de Deus. E nós estamos, Pai, ao seu lado, também reinando, como diz em Efésios, Pai. E desfrutando de toda a plenitude que o Senhor tem para cada um de nós. Eu declaro sobre essa igreja, sobre a vida dos meus irmãos, não haverá, Pai, falta de ninguém, não haverá, Pai, nenhum impedimento financeiro para ninguém, Pai. Eu declaro em nome de Jesus ousadia, intrepidez na fé para fazer segundo o que está escrito na tua palavra, abrindo mão muitas vezes do que está no nosso bolso, porque ele pode sim sair do nosso bolso, mas o Senhor nunca vai deixar sair da nossa vida. Pelo contrário, o Senhor recompensa, Pai, de uma forma multiplicadora, aonde diz em Efésios 3, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, Pai, que opera em nós, a igreja, e manifestará, Pai, para esse mundo, para que esse lugar, Moreira César, conheça que o Senhor é um Deus supridor de todas as necessidades, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, queridos. Oh, aleluia. Voltei de novo, gente. Agora é para dar os recados. Aleluia. Eu quero encorajar vocês. Nós estaremos de novo no culto às 18, no domingo. E às 9 horas da manhã tem Fortalecendo a Visão em Guará. Estão todos convidados. Eu quero dizer que vale a pena servir o Senhor. E muito obrigado pela presença, pela fidelidade de cada um de vocês. Eu sei que vocês serão abençoados e recompensados pelo fato de abrirem mão de estar em casa, poderiam estar descansando, mas vocês escolheram estar aqui. Nós escolhemos estar aqui e recebendo dessa palavra. Amém? Ide em paz, cumprimenta aí 500 pessoas. Que o Senhor vos abençoe.